Hoje o nosso podcast é motivacional. Você tem que entender que nós precisamos sempre buscar nos motivar. Temos um convidado muito especial e eu não posso deixar de agradecer a você que está aí na TV Metrópole assistindo o canal 16.1 todas as manhãs dos domingos, quase que não sabe, né? Às 8 horas da manhã. Aonde? Na TV Metrópole. Aonde? Metrópole, canal 16.1. E 46.1 também. 46.1 em Sobral. E você que está com o celular na mão, assistindo nosso YouTube, podcast Fala Comandante, muito obrigado pela audiência. Coloca lá o seu comentário, fala a respeito do nosso convidado, curte e encaminha para outras pessoas, porque realmente hoje é diferenciado. Nós temos uma pessoa na qual nós temos realmente uma vinculação muito grande e uma admiração. Não deixa de ir lá no Instagram da Aspra Cé Oficial, a nossa principal patrocinadora, e nos segue, como também Sargento Borges 190. Muito obrigado por estar conosco. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Maravilha, olha aí, os olhos verdes, Pega o bizu. os cabelos grisalhos. Pega o bizu, hein? Eu sou o Carlos Moreira e não esquece de se inscrever no nosso podcast. O negócio é se inscrever. Se inscrever, tem que ir lá. Acionar o sininho. Triscar o sininho lá, fica. Nós temos hoje um especialista em podcast. E eu vou dizer pra você, meu filho, a indumentária do homem aí tá digna, né? de autoridade. Barão, né? Não? Autoridade, né? Barão. Não é não? Primeiro, meu chanceler. Chanceler. E é bom, viu? Gostei. Você chega lá, você ainda não chegou no nível do Robson Amarelo ainda não. Sou não. Ainda sou abaixo, Meu viu? amigo, você tem que... Quem é que está conosco, afinal de contas? Já começamos a bater o papo. Ele é advogado, é professor, contador de história, Eita, ex-policial militar. O homem é duro, rapaz. É um cara que não veste mais a farda, mas sempre está junto da tropa, é muito próximo dos policiais militares, especialmente. Estamos falando do Dr. Oswaldo Cardoso. Ele mesmo. E ele tem um sobrenome Motiva Ceará, que depois ele vai falar a respeito também, fazer o merchan dele, do podcast, no qual eu tive a honra também de participar. Dr. Oswaldo Cardoso, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria que você se apresentasse como gostaria que outras pessoas lhe apresentassem. Então, fique à vontade, a casa é sua. Pessoal, sempre uma honra estar aqui, agradecer meu irmão Borges, obrigado, meu irmão Carlos Desenrolado, agradecer também a Aspra, né, por essa oportunidade, primeiramente também a Deus, né. Eu sou Oswaldo Cardoso, né, sou advogado, fiz parte, né, uma parte da minha vida das fileiras da gloriosa Polícia Militar do Ceará, onde tenho muito orgulho e levo aqui no peito, ó, a minha marchinha de Alencar, né, a gente continua sempre levando. Sou filho também de militar, né, meu pai ainda está nas fileiras da Polícia Militar. Hoje atuamos no direito militar, segurança pública, eleitoral e empresarial, né? Então a gente continua bem ligado à tropa, tanto aqui no Ceará quanto também em outros estados, né? Somos palestrantes, escritor de livro, temos um livro também de direito militar, né? Porque eu acho que o curioso ele consegue desbravar também outras áreas e eu me considero um curioso, né? Temos o podcast Motiva Ceará, que meu amigo Borges já fez presença lá, top. Meu amigo Carlos já está convidado, vamos agendar a data só para ir lá também falar sobre produção e tudo da expertise. E sou pai, né? Sou filho, tenho 3 filhos, sou casado. E tem muita história aqui que eu for me apresentar, vai até amanhã, de tanta história que já vai vir na minha cabeça. Oswaldo, meu irmão, vamos iniciar da Gênesis, de onde tem o nascedor do Dr. Oswaldo Cardoso. Nas entranhas. Né? Você nasceu aonde? A família, a cidade, o bairro. Né? Conta um pouquinho, né, dos seus pais, dos seus irmãos. E aí a trajetória do primeiro emprego. Eita. Até a gente iniciar a parte relacionada à Polícia Militar. Mas antes da Polícia Militar, onde é que o Oswaldo estava, né? Onde é que ele nasceu e prosseguiu até chegar lá, no concurso de qual foi o ano? 2008. 2008. Rapaz, é uma longa história, vou tentar aqui ser o mais objetivo e também não me emocionar em alguns pontos, né? Eu sou cearense, filho de Quixadá, Ceará, a terra da galinha choca, né? A terra dos monólitos.
E fiquei em Quixadá até mais ou menos 11 anos, 10 anos, né? Eu fui criado pelos meus avós, meus pais são divorciados, né? Mas tinha contato com eles. E 10 para 11 anos meu avô faleceu de um choque elétrico de uma empresa de algodão com a qual ele trabalhava. E minha avó, naquela questão de luta e tudo, um ano depois decidiu vir para Fortaleza. E a gente iniciou a nossa estadia aqui na capital, lá ali na Messejana, no Itamaraty, Santa Maria, né? Aquela região da Grande Messejana, sempre joguei muita bola e conheço ali desde as antigas, né? Estudamos na Messejana, no Colégio Sense, um abraço lá para meus colegas, né? Sempre moramos naquela região, até que família humilde, né? Família humilde, como todo cearense. Só eu e minha avó, só né? Vocês dois. Minha mãe morava em Fortaleza com os meus irmãos de outro casamento. Meu pai mora como policial militar em Baturité também com outro casamento, né? E a gente cresceu ali na Messejana, né? Também uma situação bem humilde, né? Não tinha tantas vantagens, né? Mas a gente continuou firme naquele legado que foi trazido pelo meu avô, né? Como todo jovem fortalezense, andei muito a pé, não tinha mochila, levava na sacola. Tomei muito banho de chuva de ônibus passando e molhando a gente no meio da rua, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei, que minha avó sempre ensinou a gente, foi estudar. Então eu sempre gostei de estudar, sempre fui curioso. Não tinha livro da melhor espécie no sentido de comprar livro novo, tinha livro xerocado, ou às vezes só tinha parte do livro, ou às vezes tinha um livro do professor, né? Então um abraço para os meus professores da época aí do Fundamental e Ensino Médio, mas sempre com muita retidão e sempre no estudo em primeiro lugar, né? É muito atípico uma criança gostar de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Por que eu gostava de estudar? Porque minha avó me incentivava o quê? Dizia assim, olha, você só tem uma saída, estudo. Uma saída. E ela dizia mais, ela dizia, o pobre só tem uma saída, estudo. E aproveite, que isso é muito importante, enquanto eu estou viva, porque se eu morrer vai ficar muito pior. Então ela deu essas doses de pressão de amor desde quando eu era criança. Então eu fui me habituando a isso e hoje eu levo até meus filhos. Eu disse, olha, o mundo tá ruim comigo, pior semigo, entendeu? Fica muito pior. Então assim, foi falando nisso, né? E assim, eu sempre fiquei na periferia, né? Não tive o status de ter um carro para me deixar no colégio e tudo. Tudo era no pé 2, mas muito feliz pelo que minha avó me ensinou, né? E nesse âmbito que eu fui crescendo, né? Sempre no estudo, nunca reprovei de ano, aproveitava ao máximo que eu podia aproveitar. E sempre gostei muito de futebol, né? Então sempre também jogava muito aí pela região da Messejana. Até que foi chegando na adolescência, a questão realmente do trabalho. Aí eu fui morar só, no kitnet, né? Já adolescente? Já, acho que 16, 17 anos. E a sua avó ficou só? Ela ficou lá com a minha mãe também, eu morei bem próximo dela lá, né? A grande história foi o quê? Que eu queria morar só para eu aprender a me virar mais ainda. Você, né? próprio tomou essa decisão? Isso. Achou melhor? Eu próprio queria morar Queria só. deixar de ser o menino... Como é que é aquela menino música? Menino de vó. E a minha avó, meu irmão, não era menino de vó não, viu? Quando ela metia a pera com chicote, cinturão, era pera em todo canto. Era o psicólogo dela. Né? Era. Mas a gente vai crescendo. Porque normalmente o menino de vó é aquele que tá com os pais e o vô e o avó quer fazer a média, né? Com o Passar a mão na cabeça do Mas a diferença é que ela já era tua mãe. Era minha mãe, era na Solange, meu amigo. Era o chicote, né? Cara, o chicote batia e ficava, era a marca roxa assim, ó. Aquele chicote curtido mesmo. Essa era a melhor educação que você poderia ter. E era pra ser até hoje. O pessoal hoje relativizou essas coisas, não estou dizendo de agressões, de abuso, mas autoridade. E às vezes a autoridade é uma palmada, às vezes é um grito, às vezes é uma imposição de voz. Não você pegar uma criança e você bater até sangrar, machucar, mas tem que ter autoridade. O pessoal hoje está muito mimizento. Relativizou tudo, entendeu? Tudo é trauma. Lógico, existem os traumas. Mas também se você não treinar, que isso é um treinamento. Uma criança, um adolescente para o mundo, lá fora o mundo é uma selva. Lá fora você não sabe o que é que vai estar lá. Então se ele for desprotegido psicologicamente, ele não consegue também ser um cidadão pleno, não dizendo que o cara vai ser vagabundo, mas ele não consegue ouvir um grito de um chefe, uma mãozada numa mesa, pum, do chefe. Não vai conseguir receber uma ordem. Não vai estar preparado para a vida real. Eu pelo menos, a gente tem essa ideia. Hoje meus filhos podem ter coisas que eu não tive, mas tudo com
hierarquia, saber que eu sou o pai, que tem a mãe, que a última palavra é a nossa, entendeu? Que a gente está conversando com um adulto, não pode passar no meio, senão com licença, esperando a gente quando a gente calar, porque isso impor limites, né? Isso é importante. O problema hoje é que o pessoal não tem limite. Hoje o pai não quer se estressar e coloca um aparelho desse para distrair um menino, e ele vai se alimentando, eu sou quase um psicólogo, né, também, né? Ele vai se alimentando de objetos, de situações, e lá na frente, quando ele está adulto, o primeiro ponto é desrespeitar a família e depois as autoridades. Então, às vezes a questão da violência, da insegurança pública, não é só um tráfico de drogas, não é só o cara... Não, às vezes é uma pessoa que tem todas as condições, mas ele não teve limite. Então ele vai querer impor limite lá fora. E quando ele não tem, ele vai querer passar dos limites lá fora. E quando ele não tem esse limite, aí vem a repressão estatal. Porque ele não aprendeu em casa. E às vezes é necessário para ele não ir para o mundo da marginalidade, né? O ditado, né, que o não também educa, né? O não, ele é muito importante, cara. O não, ele é importante. O não, ele é mais importante do que o sim. Pode acreditar. Porque sim, 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 ele vai buscar o sim em tudo. Mas o não, não. O não tem um crescimento. Olha, eu sempre, desde criança, eu entendo que até hoje como advogado, eu entendo o quê? Que o não eu já nasci tendo. Eu não sou rico, eu não era concursado, eu não tinha emprego, não tinha carro, não tinha oportunidade. Tudo é o não. Você nasce o não. Você nasce, não sabe se vai sobreviver, então você tem um não. Aí você vai buscando o sim. O sim. Opa, trabalhei, posso comprar um carro, já é um sim. Opa, estudei, passei no concurso público, é um sim. Você vai buscando o sim. Mas o não, ele está em todo canto. Entendeu? Se não tivesse um sim, não tinha aberto a porta do podcast para eu chegar. Tudo é um não. Então, hoje as pessoas elas não compreendem isso. Na minha humilde visão de vida. Eles não compreendem isso. Então pensam que o não é ruim. O não é ruim quando é aquele não que é absoluto, que é absurdo. Mas o não ele tem que ser dado. Em tudo. Se a pessoa compreender isso. Eu era militar. Meu pai, por mais que a gente não tenha morado junto, eu vivi com meu pai a questão dele ser militar. Né? Então, assim, a gente sabe que o não de um comandante, de um colega, ele é importante. Ele é importante. É educativo. Né? Ele é educativo. Então, isso, às vezes, a pessoa não consegue digerir, compreender. E não é que a pessoa esteja errada, não. É porque, às vezes, ela vem em uma cultura. Então, tem que tirar a cultura e implementar outras. Né? E essa questão de cultura é tão complexo porque eu sempre faço uma analogia, um comparativo com os estádios de futebol lá no Japão. Quando termina o jogo, o estádio está um brinco. Quando termina um clássico rei, além da sujeira, olha lá, dependendo da circunstância, não está todo quebrado. Então, tudo é muito da parte educacional que forma a cultura. É isso aí mesmo, cara. E forma e forja as pessoas. Não, e você falou bem a questão da cultura. Então, qual era a minha cultura? Era ver o meu avô, que o nome dele também era Oswaldo, trabalhando. Meu avô dizia o seguinte para mim. Seu nome foi inspirado no nome do seu avô. Do meu avô, exato. O meu filho é Oswaldo também. Eu tenho um primo que o nome é Oswaldo também. Todos inspirados no meu avô. Ele era a referência, né? Referência. Analfabeto. Trabalhava em quê? Eletricista, né? Eletricista, mas fazia tudo. Analfabeto, mas altamente inteligente. É o pai da tua mãe ou do teu pai? Pai da minha mãe, né? Analfabeto, mas altamente inteligente, querido por todo mundo. Quando ele faleceu do choque elétrico, foi um dos maiores, não queria que fosse, lógico, mas foi um dos maiores velórios que teve em Quixadá. Porque ele ajudava o rico ao pobre. Qual foi o ano que faleceu? 97. 96 para 97. Né? Já tem aproximadamente aí 26 anos. Né? Isso, exatamente. Né? Então, assim, ele é a grande referência. Por quê? Porque eu acordava de manhã e ele estava trabalhando. Eu ia dormir, estava trabalhando. E minha avó dizia, Oswaldo, rapaz, trabalhando demais. Dizia, eu nasci para trabalhar. Só vou parar quando eu morrer, que aí eu vou descansar. Ele dizia, o homem tem que trabalhar, o homem tem que trazer o sustento. E trazer o sustento. E é interessante essa tua memória fotográfica, né? Porque aí você... Cara, eu lembro de coisas de 6, 5 anos de idade. Você tinha quantos anos quando ele faleceu? Tinha 10 para 11 anos. Memória fotográfica eu sou muito bom. Consigo memorizar bem algumas coisas, né? Lógico, ninguém é 100%, mas coisa de 5, 6 anos eu consigo lembrar bem. Interessante. A memória é muito afetiva, eu tenho isso comigo, né? E nisso eu fui crescendo nessa ideia, né? Então, assim, fui me desenvolvendo, né? Primeiro trabalho eu fui vender panela lá na Messejana, panela porta a porta mesmo. Com quantos anos? Com 17 anos. Foi na época que você saiu de casa? Foi na época que eu saí de casa.
né? Então, assim, fui vender panela, porta a porta. Saiu de casa, aí a mobília do local que foi morar só. Fui morar só. Mobília, minha avó me deu uma geladeira, me deu uma cama. Ainda pegou uma molezinha, ainda teve geladeira e geladeirazinha. Aquelas... Ela deu a contribuição dela, né? Deu uma geladeira, uma cama e uma TV. Quando eu saí de casa com 17 anos, eu fui morar num quarto onde não tinha banheiro, o banheiro era no corredor. Vou lhe contar, já que... Aí eu só tinha o colchão. Todo dia eu levava a garrafa de 2 litros congelada para servir de água gelada. E o meu guarda-roupa era num varal. História parecida. Só tem isso, só tinha isso. Um varal com roupas, um colchão com lençol e pronto. E a garrafa congelada para beber água gelada. Pega o bizu. Tu pegou aí da molezinha na geladeira, velho? Pega o bizu. Aí ela deu isso, né? E eu zero QS, zero dinheiro na conta. Mas você ainda não trabalhava? Não trabalhava. Fui atrás... Nessa época eu fazia o quê? Tava atrás de emprego, né? Aí fazia bico, besteira, né? Já fazia um bico ou outro para ganhar uns trocados. Para ganhar uns trocados. Aí ia fazendo essa missão. Nisso todo dia eu pegava os classificados do Diário do Nordeste, ou os populares do povo, e ia marcando. Pegava no porteiro lá, que era um kitnet, e ia. Até que comecei a vender panela. Vender panela. Negócio difícil pra caramba, ganho pouco. Tinha que memorizar, e eu não sou bom de memorizar. Interessante, eu sou bom fotográfico. Mas se você colocar um texto para mim, pai, fala do jeito que está aqui no script, tem grande chance de eu errar várias vezes, até acertar. Mas se você fala assim, leia, agora faça do seu jeito, aí eu faço. Acho que é por isso que na advocacia muitas coisas dão certo. Porque eu consigo, humildemente falando, eu consigo me virar nos 30. Tanto no trabalho quanto no improviso, lendo. Né? Então, assim, consigo nesse tipo de caso me manifestar bem. Fui lá trabalhando, fui trabalhar vendendo panela na Lagoa Redonda, Curió, Aldeota, e o negócio não dava bem, né? Então aí vendia geladeira, né? Porque tinha que pegar a grana, né? Fui dilapidando alguns bens para poder ficar com o dinheiro e não voltar para casa da minha mãe, da minha avó. E isso, minha mãe também morava no Barroso, né? E tinha meus irmãos, e o que eu conseguia pegar lá de uma mixariazinha, um dinheiro, levava para eles, também passavam dificuldades, né? Passavam dificuldades pesadas também de alimentação, né? E irmãos pequenos, e eu ajudava, né? Com o que eu tinha, lembro... Você é o mais velho? Sou o mais velho. E eu lembro que com R$5 eu comprava uma Frevo uva, olha, a Frevo já pode patrocinar aqui a gente, né? Olha só. Né? Comprava 5 salsichas, um pacote de macarrão e uma cebola. E um ketchup, ainda me lembro. Com R$5 rendia bastante. Né? E minha mãe fazia um arroz e tudo mais, e a gente comia ali no dia de domingo. E isso não lá em casa, na casa dela, né? Que era do outro lado da BR-116. E nisso fui galgando. Fui segurança do Tremendão, que tinha lá na Messejana, vizinha Lagoa da Messejana, fui segurança. Tremendão é um clube lá? Era uma casa de show, né? Sim. Era bem do lado da Lagoa. Fui segurança no Tá Bonito, que tinha na Washington Soares. Tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter, mesma idade, 17, 18 anos. Já era segurança? Já era segurança. R$30 para começar 14 e terminar 5 horas do outro dia, da manhã. Meu Deus. E uma janta. Caralho. E uma janta. Agora, vou dizer para você que era militar e trabalhou comigo. Por isso que agora você entende, quando você pagava para eu tirar um serviço, eu dizia assim, tá show de bola. Quando eu tirava assim 8 serviços consecutivos, aí você dizia assim, rapaz, como é que tu aguenta? Ora, era o céu, meu irmão. Era policial fardado, fazia o que eu gostava. Em comparação que era antes, R$30 para passar quase um dia todo, em pé, comida ruim, e os caras só mandando. Então era ainda moleza. sem segurança, sem prestígio nenhum, a galera não respeitava. Nada. Então, o cargo público era tudo, né? Olha só. Né? Então, o pessoal às vezes não compreendia, né? Então, depois disso, fui tentar vender curso de inglês, enciclopédia, né? Até que um dia tava ruim pra caramba, zero. Aí eu fui morar... Tudo em trabalhos autônomos. Tudo autônomo, nada de carteira assinada, não conseguia, não tinha indicação, né? E um dia me mudei, porque não dava para pagar o kitnet, fui morar num quarto de motel. Tinha um motel desativado na Messejana. Aí estava desativado. Desativado. E porque o cara... senão ia sair caro, porque pega o bizu, tivesse ativado, pega o bizu. Sair caro, agora vai ficar parecida a história. R$60 um mês o cara me deu. Pagava R$60, era o que? Era um cubículo, que a cama era uma cama... de cimento. De cimento, colocava um colchãozinho que eu tinha,
A TV eu já não tinha marcado, tinha aquela Panasonic que era o rádio e TV. Aquela portátil. Um ventiladorzinho quebrado. E eu enchi uma garrafa de 2 litros PET de água congelada, colocava. Chegou no meu nível. Aí colocava na pia. Aí era o que eu tomava. Aí de manhã eu saía 4h30 da manhã para trabalhar, atrás de emprego, e chegava 21, 22 horas. Caramba. Muitas vezes, e não eram poucas, viu? Muitas vezes, durante essa semana de trabalho, eu não almoçava, não tinha café da manhã. Às vezes meu almoço era uma coxinha com um copinho de suco de maracujá e cajá lá na Praça Portugal. Naquela promoção. Naquela promoçãozinha. E comia, a vontade de comer a segunda era grande, mas não tinha dinheiro, porque eu trocava o vale na Praça Coração de Jesus, o vale de transporte, para sobrar um troco. E à noite, às vezes, era água, né? Até que eu tive a ideia mirabolante de ir na casa da minha mãe, tinha uns coqueiros. Eu tirei o coco e aquela partezinha branca lá comestível, tirei com meus irmãos, enchi uma vasilha de plástico, tipo Tupperware, não era Tupperware que Tupperware cor de rico, Lógico. mas era aquela similar, coloquei lá com açúcar e passei ali, cara, sem brincadeira, quase 2 meses era a minha janta. Só fazia trocar e comia lá com açúcar, né? Tomava Coco com açúcar. Coco com açúcar, entendeu? Caramba. Muita gente não sabe 100% da história, né? Você conseguiu piorar, foi muito em comparação a mim. Foi porque assim, a gente entrou com a expectativa, né? Saiu com a expectativa e tinha umas coisas e viu a realidade. É o que eu disse. O não era forte. Até que um dia eu fazia parte da IBC, da Igreja Batista Central, né? Sou membro ainda, né? Mas hoje estou na Lagoinha do Aquiraz. E fiz amizade com alguns amigos e um amigo meu trabalhava em uma escola de Fortaleza. Né? Até que é o nome fazer que eu também seja patrocinador aqui do o Mechan, né? Do Fala Comandante, né? Que é o Colégio Lourenço Filho, né? Isso aí tem bagagem. Pancada, um dos melhores, não só do Ceará, do país, né? Tem história. Né? E tinha um amigo meu que era diretor, coordenador de lá. E um dia, e isso é um testemunho, eu olhando assim para a lua, chorei, né? E disse assim, rapaz, meu Deus, não sei nem o que eu vou fazer amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã, porque vou atrás de emprego, mas não tem nada, não consigo, zero dinheiro. Isso morando num quarto. Num motel abandonado. No motel abandonado. Quantos anos tinha? 18, 19? Tinha 18. Isso foi tudo em um ano só, né? A grande 17 para 18 anos, né? A pancada, né? Quando eu terminei de fazer essa oração, meu telefone tocou. Incrível. Era meu amigo Cláudio Mendes, um abraço lá em Belém do Pará, meu grande amigo. Falou assim, cara, vai fazer o que amanhã? Eu disse, rapaz, nada, eu vou atrás de emprego. Ele, porra, amanhã esteja aqui 7 horas da manhã, no Lourenço Filho, para você fazer uma entrevista. Aí eu disse, beleza. Eu só tinha umas 3 gola polo, surrada, uma calça jeans costurada, no fundo, rasgada, um tênis que era comido pela metade, que era do meu padrasto que me deu. E eu fui. Quando eu cheguei lá, 7 horas em ponto eu cheguei. Tinha 2 gatinhas lá para fazer a entrevista também, 2 moças. Aí eu disse, pronto, perdi o jogo. Já começou perdendo. Eu disse, eu não me contrataria pela imagem, né? Não me contrataria. Mas já estou aqui, aí entrou uma menina, passou lá um tempão, depois entrou outra, eu lá esperando. Aí quando foi chegando, mais ou menos 11 horas da manhã. A vaga era para quê? Eu nem sabia na hora. Era uma vaga que ele mandou fazer lá, eu nem sabia. Mas se fosse para ser zelador eu ia, se fosse para ser pegar peso eu iria, né? Porque estava precisando, né? Eu não ia fazer discriminação disso, né? E eu cheguei lá no dia, era mais ou menos 11 horas, o coordenador lá falou assim, rapaz, tá quase na hora do almoço, você pode almoçar e depois do almoço você vem pra cá. Eu tenho minhas dúvidas se não foi planejado, já tipo assim, o cara tá passando fome, vamos segurar. Pra ver se ele não volta. Não, pra ele se alimentar mesmo, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas nisso aí. Então eles ofereceram um almoço lá? Lá ofereceram o almoço. Então foi bom. Aí você sabe, né, meu amigo Borges, meu amigo Carlos, eu apliquei. Eu acho que eu comi pelos 3 dias num dia só. Eu vou aproveitar que hoje está garantido. Na minha cabeça, para você ver o que é a mentalidade de fracasso. Você pensava o quê? Tem 2 meninas bonitinhas aí, toda arrumadinha. Vou querer uma porcaria eu aqui, feio e tudo mais. Todo lixão, todo... E todo mundo que vai é indicação de alguém. É natural. Aí eu disse, não, pelo menos a viagem eu vou me alimentar bem e vou comer. Né? E quando eu... Menos mal. Menos mal. Não foi uma viagem totalmente perdida. Na minha cabeça já criando essa crença, né? E nisso, depois do meio dia, 1 hora, o chefe lá me chamou, perguntou sobre o currículo, algumas coisas. E quando foi assim, umas 4 horas, né, ele passou lá uma missão, que era olhar uns cheques, né, e eu entreguei logo. Terminei, fiz tudo direitinho. Ele disse assim, e aí, vai fazer o que amanhã? Eu disse, rapaz, atrás de emprego.
Aí ele, pois não, amanhã é o seu primeiro dia, pode vir pra cá. Aí eu disse assim, Caramba. eu disse assim, massa, mas só tem um porém. Aí ele, o que foi? Não tem dinheiro pra vir. Aí ele é mesmo, E não. você não ia atrás de emprego? Como é que você... Não tinha, ia correr, ia me virar, né? Mas fui de boa com ele, que eu disse que eu poderia não chegar porque não tem dinheiro. Ele disse, não é problema não. Aí foi lá, falou com alguém lá, ainda adiantou os salários, que foi R$273. Já adiantou logo, velho? E 21 vale transporte. Caramba. Tipo aí, ainda me lembro. Adiantou Era um assim, salário mínimo naquela época. era um salário mínimo. O salário mínimo na época era 700 e um quebrado. A gente adiantou aí 1/3, mais ou menos. Um terçozinho, deu um pouquinho lá pra gente. Caramba. Né? Então eu tenho gratidão ao colégio por causa disso. Talvez nem. Eles sabem, porque todo sempre eu conto a mesma história, então eles sabem que tem uma gratidão profunda pelo Lourenço Filho. E nisso eu passei. Isso foi em meados de 2005, 2004 para 2005. Eu fiquei até o concurso da Polícia Militar. Isso foi o trabalho mais. Qual era o cargo lá? Auxiliar administrativo. Olha aí a molezinha. Auxiliar administrativo, rapaz, viu aí? Aí fui melhorando. Foi E no setor de cobrança, viu? Bem novinho e rico. Ei, cobrava o povo, viu? Cobrava o povo. Aí depois abriram a sede na Parangaba, eu fui pra lá. Né? Então fiquei mais na expertise de cobrança. Então tudo isso, até chegar na gloriosa Polícia Militar, fora os outros empregos, né, sazonais, fez o quê? Fez eu trabalhar muito a oratória. Porque vender panela, vender curso. Teve 2 dias que eu fui comer no Beach Park, então eu tinha que falar com o pessoal. O Lourenço Filho era cobrança, eu tinha que cobrar o pessoal. De forma bem diplomática, De boa, suave, né? Na paz. Não se sentiu ofendido porque está sendo cobrado. Até que eu estava no Lourenço Filho, né? Aí até então conheci a minha esposa, né? Lá no Lourenço Filho também. Ela trabalhava lá? Ela era aluna, né? Era aluna. Então era aluna que tinha uma condiçãozinha no Lourenço Filho, né? Ou era bolsista? Cara, era bolsista. Olha, o que eu ia dizer, era bolsista. Rapaz, a gente não tentou dizer pra ti, mano. Não teve jeito. É bolsista. Né, eu brinco muito com a família da minha mãe e do meu pai. A família da minha mãe são 10 irmãos. A mãe é a mais lisa. Aí na família do meu pai são 3 tios, avós que eu tinha, né? Além dos meus tios normais. A minha avó é a mais lisa. Eu tenho um tio, avô milionário, dono de ilha, outro de Aras, mas a minha avó é a mais quebrada financeiramente. Mas talvez eu possa ser um dos mais felizes, porque não é só dinheiro na nossa vida. Né? Exatamente. E nisso, fiquei lá um tempo, até que pensei no concurso público. Né? De tanto estudar, o que é que eu fazia? Eu trabalhava no Lourenço Filho pela manhã, aí depois passei para tarde. Por que eu passei para tarde? Era só um expediente, só meu expediente? Não, começava 7 até as 14 horas. Entendi, né? tirava direto. Corrido, né? Aí depois eu fui para tarde, começava tipo às 14 até às 21. E nisso eu disse, opa, tem um espaço pela manhã. Né? Então, consegui outros empregos, né, que davam, mas não carteira assinada, né, para poder melhorar a renda. E depois fui estudando também, comprei uma coleção, depois o colégio me deu daquela coleção poliedro. E papirava e fui fazendo para concurso. Até que uma pessoa, na realidade, a minha vida é interessante, é de desafios, né? Uma pessoa disse que eu nem ia conseguir passar num concurso público. Aí eu disse assim, só de pirraça, né? Eu chorei assim de raiva, disse, o próximo que eu fizer, eu passo. Esse cara era teu meu social? Era familiar. Familiar. Disse assim, são os que mais nos provocam a você se desmotivar. Mas é meu amigo, eu acho que foi... é o que eu digo. Mas serve de motivação. É o que eu vou dizer. Eu agradeço. Pensa que hoje eu tenho raiva? Não. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse feito. Tinha se acomodado. Talvez... Você se sentiu desafiado. Às vezes as pessoas pensam assim, o cara tá me colocando para baixo. Se você pegar aquela energia e transpor de outra forma, às vezes o cara diz assim, rapaz, você não presta. Se você for uma pessoa acomodada, você vai absorver aquilo. Se você falar assim, eu não presto, vamos ver agora se eu não presto. E pegar aquela energia e canalizar para outra coisa, e é assim que é. Né? Então, papirei tanto que quando eu fiz a prova da PM, eu tinha certeza que eu tinha passado. Olha só. Nunca tinha planejado ser policial militar, diga-se de passagem. Viu? Foi o primeiro concurso? Eu fiz vários concursos e não tinha passado. Fiz Caixa e não passei, MPU e não passei. Tudo ensino médio fundamental. Fiz para agente sanitarista, ensino fundamental e não passei.
Porque tudo foi um crescimento. Fui aprendendo um pouquinho, não sabia como era concurso. E os concursos tudo distintos, né? Não tinha um foco relacionado a um tipo de atividade. Não tinha um foco, né? Entendi. Então, assim, estava lançando o projeto Ronda do Quarteirão, né? E tava aquele boom do governo. Então você não fez o concurso para a polícia, você fez o concurso pro Ronda. Pro Ronda. Só que eu sabia diferenciar, né? Eu sabia. Mas a sociedade tinha essa mania. Que era diferente, né? Era diferente, era como se fosse outra polícia. Não era polícia militar. Boa noite, com licença. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Mão pra cima. Mas não era bem assim, né? Era na propaganda. Era na propaganda, né? Não era bem assim, né? Aí viu a prova, rapaz, eu passei. Aí eu passei. Aí disse, rapaz, agora vamos pra luta. Aí o outro desafio foi o quê? Foi onde é que eu ia fazer o curso de formação. Porque eu ia sair do Lourenço Filho, liso, né? Ia receber a questão do seguro-desemprego e tudo. Mas também, como o salário era pequeno, não era tanta coisa. Aí eu coloquei, ainda me lembro. Mas não tinha casado ainda? Não tinha casado, só namorando. Então eu coloquei Messejana, próximo da minha mãe, onde eu morava. Coloquei CPRV, que era próximo à casa da minha esposa, da namorada, que era Maracanaú, né, ali onde é o Cotá. E coloquei Baturité, onde é meu pai. Porque eu dizia assim, muita gente vai querer ficar na capital, região metropolitana. E se eu não colocar logo Baturité, né, vão me escovar. Ora, onde foi que eu caí? Baturité. Mas, rapaz, se formou por lá. Eu disse, bênção. A casa do meu pai pro quartel, cara, é 500 metros. Caminhando. Top demais. E na época não tinha essa violência, podia ir. Meu pai ia pro quartel fardado caminhando, não usava nem carro. Hoje tem que ir de carro, porque não tem mais condições. Mas na época, 2008, que a gente começou em dezembro de 2008 e terminou, salvo engano, maio ou junho de 2009, meu pai ia a pé fardado, sem colete. Tinha autoridade. Hoje não... Não estou dizendo que os policiais perderam a autoridade, mas o sistema ficou pior para o agente da segurança pública. Né? Ficou muito pior. Tem que se preservar muito mais do que na minha época. Na minha época, quando eu saí pronto, só para adiantar um pouco, eu desenrolei uma discussão dentro do Grande Circular 1, e você imagina aí, num domingo, eu com a tonfa. Eu fardado com a tonfa. Desarmado, só com desarmado, a tonfa. Não tinha dinheiro para comprar a pistola, não tinha arma cautelada para mim, eu tinha uma tonfa. E o pessoal respeitou, porque eu fui só na conversa. Entendeu? Então, assim, foi legal no dia que depois o pessoal foi descendo no terminal do Siqueira, e o pessoal, parabéns, não sei o que e tal. Só que só ele sabe, só Deus e eu sabemos do que eu tava por dentro ali. Meu Deus, se um cabo desse der uma capacidade aqui, pronto, me empurrar, acabou, vai matar o pracinha. Entendeu? Sozinho com a tonfa. Né? Era a realidade, né? Então, passei no concurso, fiz meu recrutamento. Foi uma relação boa, porque realmente era recrutamento, não era esse curso de formação como é hoje. E isso é uma opinião minha, eu prefiro a moda antiga do que a de hoje. É uma opção minha. Teve uma modificação, né, na formação. Que foi a CESP, agora, esse né? agora... Na minha época. Né? Mas é porque teve mudou agora um pouquinho, temporal, né? Onde o curso de formação não era... Você não era militar, você ainda era aluno. Aliás, era candidato. Nós somos os primeiros candidatos. Vocês, então, à época já era candidato? Foi o primeiro candidato. O último concurso foi em 2007, que era na UES, eram recrutas. Certo. Depois a gente foi os primeiros candidatos. Só que não teve moleza não, viu? Hoje tem tenente-coronel, né? Tenente-coronel Valber, tenente-coronel Pinheiro. Na época já era major, mas deve ter ido para a reserva. Tenente-coronel Anderson, agradeço muito vocês e os praças da época, que foi a coxa. E tem que ser assim mesmo, no meu ponto de vista. Mas será se todas as turmas foram dessa forma? Eu creio que sim. Eu creio, né? Eu creio, mas talvez quem ficou na capital, talvez, porque sempre tinha um gerente da CESP, né? E eu entendo o seguinte, olha, a segurança pública ela não vai atuar só numa sala de aula como o PROERD. Não só como no colégio da Polícia Militar ou dos Bombeiros Militares. A segurança pública vai atuar em lugares críticos. Então eu entendo que o policial tem que ir preparado psicologicamente. Psicologicamente não quer dizer que ele vai ser treinado e vai ser humilhado. É diferente. Tem que ser tratado psicologicamente, que ele tem que entender que muitas daquelas pessoas que ele vão atuar é à margem da lei e não vão respeitar a autoridade, vão ser hostis. E, tipo, eu saí pronto, fiquei na Messejana um pouco tempo, fui para a CPRV e depois fui trabalhar no Barroso II, no crescimento da famosa Babilônia, do Jereba. Então, eu saí pronto, passei 2 meses na Messejana, passei 1 ano na CPRV, trânsito, e depois eu fui para o ostensivo real e fui para um Honda tático, que dava apoio a outras viaturas, né? Então, assim, lá a gente levou pedrada, a gente levou esculhambação, a gente levou tiro. Então, a gente
ficou naquele cenário hostil. Na época, a população cearense estava preparada para receber um policiamento comunitário estilo Ronda, onde ele foi formado e no dia a dia ele estaria, na sua essência, na prática, exercendo esse tipo de policiamento, porque eu costumo dizer que a filosofia do policiamento comunitário, todos os policiais precisam praticar, da especializada mais top, que é o BOP, ao POG. Todo mundo tem que ter o espírito de educação, de tratar bem um cidadão. Não é uma questão que deveria ser restrita a um tipo de policiamento. Mas, na época, o Ronda do Quarteirão ele meio que se sobrepôs ao policiamento ostensivo geral e as pessoas, pelo menos lá em Crateús, acontecia muito isso. Eles não queriam muito respeitar. Aí, de vez em quando, chegava o couro de jumento e iria... Né? Aliás, o fardamento era verde, não era mais o couro de jumento. E aí o POG ia lá para... Explique, meu amigo, couro de jumento. Couro de jumento era uma cor. Couro de jumento era uma cor antiga da farda, da polícia militar. Cinza. Era um cinza meio que marrom. É mais para cinza, né? Aí depois tinha o verde. Mas na época do Ronda era verde. A farda. Era semelhante à farda que temos hoje. Tava mudando. Ó. Quando eu saí pronto, era couro de jumento. Aí logo lá em julho, por aí, foi mudando para verde, porque eu recebi o fardamento verde, eu estava na CPRV. Quando eu estava na Messejana, que eu recebi Ronda, o pessoal ainda era a cor cinza. Aí na CPRV começaram a pagar o verde, né? Então a gente começou a receber lá. Porque inicialmente eu comprei o meu, porque não tinha mais, né, as antigas, né? Então, e depois todo mundo saiu do verde pro azul, bebê, igual do Ronda. Aí mudou de novo, né? Aí o que acontece? A pergunta interessante, a população estava preparada para o Ronda do Quarteirão? Não estava. Diga-se de passagem, isso é a minha humilde concepção. O projeto Ronda do Quarteirão é um projeto de primeiro mundo, na minha concepção. Um projeto fantástico. Só que eu não posso trazer uma cultura, digamos, da Índia e implantar de sopetão em um local. Não posso fazer uma cultura americana e implantar de sopetão. Tenho que fazer um terreno. É o que eu disse no início. É um processo, né? É um processo, é uma cultura. Então eu trouxe uma cultura diferenciada. Então a população, não estou falando toda a sociedade, imaginava o quê? Que aquele tipo de policiamento era fraco. A imagem que apresentava era o quê? Fraco, fraqueza. Passou essa sensação e virou até chacota. Eu lembro na época a galera brincava com a situação. Cor, né? Um azulzinho claro, algo muito... Entendeu? Guti-guti, né? Então assim, o pessoal não tinha essa concepção. Então parecia fraqueza. Só que não é fraqueza. Às vezes a pessoa ser educada não quer dizer que é fraco. Mas é o que eu disse. Foi uma estrutura nova e isso está de parabéns. Só que, talvez por um projeto, alguma coisa, ou pela velocidade, jogaram sem fazer o plantio para semear. Era pra, no meu ponto de vista, era para ter sido aos poucos. Como foi bem colocado, vai ter agora a base comunitária que vai atuar no bairro Barroso. Pronto, aí começa por ali, projeto piloto. Opa, tá dando certo, agora vamos levar para o Papicu e vai fazendo. E lógico, o ostensivo, normal. Não você unificar tudo de uma vez sem uma cultura naquela cidade. Até você poder falar assim, ó, mas no Rio de Janeiro tem. As UPPs, né? Em São Paulo tem. O grande exemplo que usava era Capão Redondo. Na época, eu lembro muito bem. A Capão Redondo. Aí eu lembro que na universidade, no recrutamento, o pessoal falava e eu sempre dizia para os professores, mas Capão Redondo não é todo o estado. Então começou em partículas. Não é todo o estado. E demora a resposta. Né? Então eu creio que talvez a celeridade que foi colocar esse projeto, digo de novo, acho um projeto fantástico. Você pode ver hoje, né? O Ronda do Quarteirão você ligava, com toda a demora possível, era rápido. Era. Com toda a demora possível, de sistema, de homens, era rápido. Então, assim, eu acho que o problema que não foi feito esse estudo, ou viu que foi dando certo em alguns pontos, foi uma celeridade demasiada. E acabou, infelizmente, decaindo esse projeto. Pelo menos é a minha percepção, né? E voltando para a história, né, entrei na Polícia Militar, né, com grande alegria, né, trabalhei na Messejana há pouco tempo, fui para a CPRV, né, que hoje é BPRE, e fui para o Quarteirão ali na primeira CIA,
no Parque Dois Irmãos, né, que eu fiquei ali toda a minha carreira até pedir a exoneração do meu carro. Foram quantos anos? Foram 7 anos, 7 meses e 22 dias. Sol a sol, na rua. E 2 perguntas, que são distintas, mas podem ter relação. O que te chamou mais atenção, o que foi mais impactante, que você rememora sempre de algum acontecimento na Corporação Polícia Militar e um motivo que te levou a sair da corporação? Essas perguntas eu acho que são talvez as perguntas mais interessantes da noite, né? Daqui, que é interessante. Primeiro momento que aconteceu que me lembra bem foi um atentado que a gente sofreu lá no bairro Pan-Americano. Né? Quem procurar aí no Google, colocar lá, viatura do Rondo do Quarteiro, um atentado no bairro Pan-Americano, porque estava tacando fogo em ônibus e tudo. Nossa viatura, qual foi o ano? Foi 2014 para 2015. Né? A viatura levou mais de 10 tiros, eu e a composição, e meus irmãos, entendeu? Vou citar o nome deles aqui, Levi e G. Silva, os caras desenrolados, eu era o comandante, e Deus nos abençoou, por quê? Porque a gente foi pego numa emboscada, a viatura dava de comboio, e a outra viatura que dava apoio foi fazer a janta, e a gente ia fazer a nossa também no bairro. E foi a primeira vez que eu estava trabalhando no Pan-Americano, que eu era sempre ali do Barroso, Castelão, né? Rosalina, né? Por ali. E eu fui, e nesse dia tinham feito várias chamadas de CIOPS para um local perigoso, lá que a gente sabia, e não aparecia ninguém. Aí eu disse para o CIOPS, a terceira vez que a gente vem aqui não tem ninguém, aqui é muito suspeito pra gente. E a gente fazia o quê? Quando a gente ia para lá, o motorista ficava, eu descia mais o patrulheiro. E a viatura ia, a gente descia a pé. Já pensando em atirar de cima ou do lado e aparecer. E, infelizmente, por volta de 11 horas da noite, a gente parou a viatura, ia fazer o lanche normal. Quando os guerreiros desceram, eu fui descer, apareceu um carro atrás de uma moto. Começou a atirar na viatura, não, só teve tempo da gente reagir e se abrigar num portão, né? E a viatura teve um fumaceiro, aquele negócio. Foram quase 10 minutos de tiroteio. A viatura primeira que chegou foi a do Conjunto Ceará, da companhia vizinha. Chegou primeiro que a nossa. Não por dilema dos nossos companheiros, mas a nossa sorte é que um dos guerreiros estava com HT e ele chamou apoio e a gente conseguiu chegar, conseguiu nos informar. Mas, além disso, para dizer que é para piorar a situação, o que me deixou triste, que deixa triste, deixa também revoltado, é que alguns comandantes nossos, quando chegaram lá, se preocuparam mais com o carro do que com o homem. Né? E também tenho que, lógico, não posso ser omisso, também parabenizar e agradecer o nosso comandante-geral da época, Coronel Pinheiro, que ligou para mim, que eu era o comandante, deu apoio, né? Deu toda aquela motivação. E eu também fiz a minha de soldado, dizer, comandante, a gente não tem condições de permanecer aqui, porque a gente quase morria, e o comandante atual quer que a gente, né, que era um supervisor, não era o meu comandante direto da companhia, que sempre foram tratar a gente muito bem, porque a gente era do tático, e também do policiamento ostensivo quando a gente estava. Disse que a gente tem que voltar para o quartel, ficar até 6 da manhã. Ele disse, passe para ele o telefone. Aí quando falou, ele disse, não, ele entendeu errado. Ele entendeu errado. Aí eu, tá certo. Ele só olhou meu nome, disse Cardoso, né? Eu disse, sim senhor, comandante. E outros comandantes que chegaram na época lá, ficaram olhando assim, dizendo, mas uma viatura baixada. Do meu lado. A preocupação era a viatura. Zero. E porque era uma Hilux SW4. E esse problema, isso é uma crítica construtiva, aí eu te digo, por que tem tanto suicídio de policiais? Por que às vezes tem um policial envolvido com droga, com alcoolismo? A crítica construtiva, aconteceu isso comigo, no outro dia eu estava trabalhando. Caramba, depois de uma ocorrência dessa, meu amigo... Quase morria e... Eu podia usar o caminho do macete, entendeu? De dizer que estava doente, tudo estava trabalhando. Falei, mas não, cara, infelizmente tem que trabalhar. E assim não é só comigo, é com vários que estão em ocorrências de grande risco. Principalmente as especializadas também. É grande risco. E o cara não tem um descanso psicológico. Daí eu tinha que estar trabalhando, né? Eu não ia faltar, não ia cometer alguma transgressão. É necessário uma atenção especial, um psicólogo visitar o policial. A própria instituição já decreta ali, olha, a princípio, né, deixar aí 3 dias de folga e a gente já teria alguém para poder fazer esse acompanhamento, avaliar a situação, ver se precisaria de mais tempo para a pessoa
a ficar mais tranquila. E cada caso é um caso, cada um iria ter uma percepção, uma forma de... E o melhor, no meu ponto de vista, interrompendo vocês, é o quê? É a instituição ir ao policial. Porque uma coisa é ir, outra coisa é eu obrigar ele a ir. Então, aconteceu um sinistro desse, né? É o quê? Olha, a gente soube que aconteceu uma situação com o Cabo Cardoso. Vamos lá na casa dele? Então, tem os dados. Senta lá com ele, toma um cafezinho lá de meia hora. E meu irmão, como é que você tá? Não, eu tô bem. Amanhã a gente vem de novo aqui bater um bate-papo. Não existe o Proerd, não existe o Ronda do Quarteirão que fazia visita. Ou seja, cuidava da população, tinha toda essa atenção e com o próprio policial militar. E isso não é uma crítica destrutiva, não. É crítica construtiva. Então a gente podia colocar, junto com o pessoal da saúde, né, a patrulha do guarda. Agora, essa falta de sensibilidade não desmotiva? Talvez, né? Talvez desmotive. Porque não tem aquela empatia. Esse fato tem correlação com a sua saída da Polícia Militar? Não. Esse foi um dos fatos, né, que a gente pode dizer que ficou marcado. Certo. Lógico, tem vários outros, né? Teve prisão de que o cara colocou o dedo aqui no meu colete, disse que eu ia perder minha farda, e eu levei ele preso por desacato. Aí um oficial, amigo nosso também, quando chegou lá para dar o apoio, levantou o camburão, o cara deu uma cuspida na cara dele, né? Teve esse. Teve outro, Maria da Penha, que o cara tava escanchado na mulher, dando uma pisa nela, num domingo de manhã. A gente prendeu o cara, quando chegou na delegacia, ela disse que o culpado era a polícia, aí lá vai fazer um B.O., senão a gente que se enrolava. Caramba. Do dia a dia. Né? É complexo. As pessoas, elas não têm ideia da atividade policial militar, porque as pessoas querem só julgar algumas vezes que, aparentemente, porque a gente não pode ter total certeza, por conta de uma filmagem ou algo desse tipo, que o policial errou, como se nós não fôssemos seres humanos, fôssemos máquinas que tivesse que ser, né, na risca tudo. Não, nós somos defensores da lei, protetores da sociedade, mas inevitavelmente, em determinado momento, o que parece ser excesso é nada mais que uma reação humana. Por exemplo, numa troca de tiro, ou mesmo apenas numa reação, né, dentro das excludentes de licitude, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, o cara vai exercer a sua profissão, a pistola é semiautomática, depois que você efetuou o primeiro disparo, e mais 5, 6 disparos é normal. Exatamente. Né? Então não dá para o cara controlar, não, eu vou só efetuar um disparo, ou só 2. Eu vou calcular aqui, não dá, porque ninguém aqui tem a inteligência artificial para poder estar na sua mente e ser controlado de acordo com a racionalidade que as pessoas esperam quando assistem na TV ou no celular. Exatamente. Olha, nós estamos aqui no estúdio, né? Então tem toda uma preparação. Nós temos um tempo, a gente conversa. For um professor, tem um tempo, se prepara uma aula. Como é que bem sincero, como é que um policial se prepara para uma troca de tiro se ele está esperando? Como é que ele se prepara? Naquela fração de segundos, de 1, 2, 3 segundos. Eu sou advogado. Para fazer uma defesa prévia, eu tenho 10 dias para me preparar, para pensar no que eu vou escrever. E o policial hoje à noite está trabalhando, entendeu? Jogaram uma pedra na viatura e que ele sai naquela tensão. Quanto tempo ele tem para ter uma decisão? Então é muito fácil, isso também é uma crítica construtiva, para quem tem a caneta, para quem julga, a imprensa. Que é a primeira a julgar a imprensa. Entendeu? Que a influencia na sociedade. A sociedade. É uma questão rápida. Ultra rápida. É isso que eu não consigo entender. Eu converso muito com a turma da imprensa. Tem alguns que são totalmente a favor da polícia. Mas muitos veículos, né, grandes jornais, televisões, quer saber não. Desconstrói a notícia. Você pegando como exemplo a viatura, recentemente houve isso, né? E o cidadão, né, que jogou a pedra, ele foi conduzido à delegacia e no texto o repórter colocou que o policial tinha agredido o suspeito. Suspeito. O suspeito. Não tinha certeza de nada. Ou seja, agredido. A certeza era só que o policial agrediu. E não pode dizer que o cara é um elemento ruim. Então, assim, a própria imprensa cria esse cenário.
E o sujeito que está lendo, ou aquele que está, o telespectador que está nos vendo, aí começa, não, sabe que a imprensa toda está falando mal, então acho que é isso mesmo. Não existe. Você foi muito feliz quando você falou em relação a não desmerecendo hoje a polícia, né, a estrutura que foi montada. Doutor Pedro é prova viva. Ele, meu amigo, não tinha arma, não tinha cacetete, era só no bigode. Ele fazia assim, ó. Me espere lá na delegacia. O sujeito ia pra lá. Não tinha esse negócio, não tinha das conversas, não. Tinha o moral, como você falou, em relação ao seu pai. Né? O elemento, ele tinha medo, tinha receio. E hoje, infelizmente, o sujeito vai estar com o dedo respeito. Tá com o dedo no seu peito e cospe um oficial. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. A inversão de valores, a inversão de valores, ela está fazendo essa mutação na própria cultura, onde a sociedade ela está se enviesando por conta da imprensa e a justiça, você sabe melhor do que eu, infelizmente, acontece centenas, milhares de casos de interpretação equivocada por parte de juízes, especialmente nas audiências de custódia. Às vezes o próprio MP, né, quer fazer com que a acusação ela se sobreponha à razão e à atividade que nós exercemos, tendo a lei suprema, mas existe, repito, um ser humano atrás da farda. Então, há pouco tempo, o Carlos participou juntamente com os nossos advogados, 14 horas de júri, onde o promotor, ele não só foi veemente nas acusações, ele foi desproporcional, ele foi injusto, muito para acender o ego dele, porque ele estava ali na posição de acusador, mas esquecendo que aqueles que estavam lá no banco dos réus eram pais de família que também faziam o seu trabalho em defender a própria vida do promotor quando está em atividade nas ruas. E todo esse ciclo que acaba criando essa mácula em desfavor da Polícia Militar, especialmente, a gente está falando mais da Polícia Militar, porque a polícia que é ostensiva, ela que está presente nos 184 municípios, inclusive a Aspra está fazendo um levante numa campanha cearense, valorize nossos heróis e heroínas, então gostaria muito que todos pudessem participar, inclusive o podcast Motiva Ceará, se você puder sempre mencionar essa nossa campanha, porque a gente tem que fazer o contraponto. Se há grande parte da imprensa, outras questões ideológicas que as pessoas se utilizam nas mídias sociais para poder também colocar essa pressão contra a Polícia Militar. Vários mecanismos de correição, onde o policial militar, às vezes, tem dúvida de efetuar um disparo contra o cara que joga pedra numa viatura. Bom, que país que nós estamos? Meu amigo, se o cara está com a pedra na mão, se eu só tenho uma arma letal, eu tenho que utilizar ela. Se eu tenho só a pistola, eu não tenho uma taser, eu vou ter que dar um disparo no cara. Seja uma faca, seja uma pedra, seja uma pistola, a proporcionalidade é de acordo com o que eu tenho nas mãos. Exatamente. Primeiro a minha vida, como é que eu vou defender a vida da sociedade sem eu ter o direito de defender a minha própria vida? Não, é porque é desproporcional, que o cara está com a pedra e você está com a pistola. Eu vou ter que buscar outra pedra para rivalizar com o cara que está na rua. Então, meu amigo, o respeito ele tem que ser readquirido. Nós estamos vivendo um momento de crise que tem que ser feita essa reflexão por parte do governador, do comandante-geral, do secretário de Segurança Pública, onde alguns dispositivos, e aí o senhor, como advogado, pode trazer um norte relacionado à própria CGD, seja na lei do nosso estatuto, porque existe possibilidade de decreto governamental, de leis que podem ser modificadas e dar o devido respaldo ao policial militar, em que ele não se prenda à parte interna e possa fazer o papel dele de polícia. Já que existe uma comissão, Ministério Público, Judiciário, Governo do Estado, que o presidente do Tribunal de Justiça, também o Procurador de Justiça, eles podem entender não só a importância, mas a necessidade desse momento de crise, que esses heróis que estão na rua colocando a sua própria vida em risco, eles têm que ter um amparo, uma retaguarda, porque eles são o próprio Estado. Ou seja, se eu, sendo Estado,
eu não estou tendo a condição no que diz respeito ao amparo para que eu possa agir, porque se eu estou utilizando uma arma e eu tenho um receio de usar a arma numa necessidade, quantos policiais militares não podem ter morrido com medo de usar a própria arma? Exatamente. Isso é um absurdo, é uma aberração, não é aceitável. Então, existem estados que podem ser espelhados, como o Goiás, em que é impressionante. Não só o governador, mas o comandante-geral e outras figuras vocalizam na imprensa o respaldo ao policial militar a trabalhar. Nós não estamos falando de abuso, não estamos falando de nada que vá de encontro ao cidadão, mas o bandido, que é a microparcela da sociedade, precisa respeitar a polícia. E quem tem que fazer com que esse respeito exista são as autoridades que estão acima, seja do governo do Estado, do Poder Executivo, aliás, do Poder Executivo, que é o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, no caso o Poder Judiciário, e o próprio Ministério Público, que são parte desse sistema que necessariamente precisa ser melhorado. A nível estadual dá para fazer isso. Por mais que a maioria das leis, né, que nós estamos falando precisa ser modificado, é no Congresso Nacional, mas existem estados que estão comprovando que é possível dar um mínimo de condições de respaldo ao policial militar. Mas, meu irmão, doutor Oswaldo Cardoso... Sim, agora tem que saber por que eu saí, né? Para não ficar tão acolchado. Por que você saiu? Aí a grande pergunta. Por que eu saí? Para buscar justiça para a segurança pública, para quem era injustiçado. Porque eu fui injustiçado numa situação... Sentiu na pele, né? Senti na pele, numa situação chatíssima, né? Que eu estava com a razão, mas o destino acabaram me abrindo um procedimento como se eu não tivesse com a razão, né, de um grito de um superior, né, na rua, sem ter razão, né, assédio, literalmente assédio, mas, para minha surpresa, eu, no final, era o denunciado na situação. Inverteu, foi tudo. Inverteu, e aquilo me deu gás. Não me abateu. Mais uma vez, não me abateu. Então, eu já cursava direito e tinha... alguns superiores, não os meus comandantes oficiais, mas até a nível de praça, que diziam que era perca de tempo estudar, era perca de tempo comprar vadimeco, era perca de tempo. E o que é que eu dizia para eles? Não tinha coragem de sair? O que é que eu dizia para eles? Não, eu dizia assim, cara, vocês pensam... Eu dizia na viatura. Eles entenderiam da forma que eles queriam entender, lógico, né? Eu dizia assim, vocês falaram isso porque vocês já perderam, cara. Eu não perdi. Vocês jogaram a toalha. Opiniões assim é quando joga a toalha, perdeu. Fim da linha. Fim da linha, entendeu? Então você já perdeu. Eu não perdi. Não estou falando de perder de sair do cargo público, que eu sempre digo em todo lugar. Eu sinto saudade da Polícia Militar todo dia. Porque não tem prazer melhor do que você prender o indivíduo a mais da lei, legalmente, que eu estou dizendo, e olhar para o cidadão e dizer assim, ó, tá aqui seu celular de volta, tá aqui o seu carro. Ou você ser chamado para uma família que está precisando de uma necessidade, de uma agressão ou de um homicídio, você ser aquela primeira pessoa que a pessoa chega e às vezes dá uma palavra de conforto. Todo dia eu tenho saudade. Contudo, a minha missão era maior do que ser policial militar. Que eu continuo sendo da segurança pública, mas do meu modo como advogado. O espírito continua inabalado. Por isso, quando eu vejo um companheiro, eu tento dar o máximo de mim. Para quem conhece... Anota aí o corte, viu? No final, né? Anota o corte aí. Esse último final aí foi o corte. Pega o bizu, né? Pega o bizu. E para quem conhece sabe que às vezes, rapaz, ligar pro Cardoso de madrugada atende, final de semana atende, não sei o quê, porque era a forma que eu gosto. E às vezes anda com 2 celulares, por quê? Porque a demanda às vezes é grande e eu quero dar o suporte. E às vezes nem cliente é meu, às vezes é uma dúvida, é uma abordagem. Eu digo, olha, faça assim que dá certo. Então, a grande ideia da minha saída foi isso, foi dizer, olha, aqui eu vou ficar limitado. Sentiu alívio? Entendeu? Na realidade, na realidade eu não senti alívio. A palavra que eu me senti mais com liberdade. Não foi um alívio, foi uma liberdade de poder, sem precisar simplesmente de uma continência, eu poder entrar no Comando Geral, Tribunal de Justiça. Ter acesso, né? Ter acesso, órgãos isso. Sem ter essa necessidade. Né? O nome doutor, para mim, isso é mera formalidade. Se não se chamar de Cardoso, chamar de Oswaldo, chamar do que quiser, não tem problema.
Porque a minha ideia é o quê? O poder ser a voz de quem não pode falar. Entendeu? Eu falo muito sobre isso, em reuniões que nós tivemos com os advogados, e falo para os nossos associados, inclusive há pouco tempo eu estive em Sobral e comentei sobre isso na frente do nosso advogado, que em determinados momentos delicados, de audiência, de sindicância, diversas situações que estão lá, determinadas autoridades, seja oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Judiciário, do Ministério Público, seja quem for, eles têm um certo poder de sobrepor aquele pracinha que está no banco, seja do réu, seja de qual for a posição dele. É muito difícil de ele estar ali fazendo determinados contrapontos. Por isso a importância de um advogado. O advogado está ali para ser doutor, coronel, general. Ele está de igual para igual com qualquer outra autoridade. Exatamente. Porque a OAB dá essa prerrogativa para o advogado. Exatamente. Ele não tem imunidade parlamentar, mas ele chega muito próximo, porque é da função, da atribuição, da atividade do advogado. Então, nós da Aspra fazemos essa provocação e respeitamos a categoria dos advogados, mas, sinceramente, nós só queremos, no nosso quadro, aquele que sinta na pele o que é ser policial militar. Não necessariamente que ele tenha sido, mas que ele busque essa empatia e, na hora da defesa, que ele faça o seu melhor e de igual para essas outras autoridades, porque naquele momento de fragilidade, o policial militar não tem como poder fazer a sua defesa. Por isso que a gente quer um advogado. Aí quando fica um advogado calado numa audiência ou em determinado momento, a não ser que ele tenha alinhado anteriormente com o seu cliente para dizer assim, foi estratégia, eu deixei ele errar para poder melhorar a sua defesa. Perfeito. Não tem problema. Basta o quê? Uma comunicação. Mas se não falou nada para o associado, ficou calado, leniente à situação, qual é a posição do pracinha que esperavam daquele que possui a prerrogativa fazer a sua defesa? Então, particularmente como presidente de associação, é uma orientação que eu dou aos nossos doutores do quadro do nosso jurídico, da Aspra, que o advogado ele tem que incorporar. Eu estou aqui na defesa do praça, especialmente, que não tem condições de poder fazer a sua defesa de uma forma mais equilibrada, e aí, se for preciso, ele vai subir o tom, ou ele vai igualar, enfim, a estratégia não importa, o importante é que ele abra a boca e faça com que aquele praça ele tenha a melhor defesa que ele poderia ter. E o interessante é o seguinte, a segurança pública, isso militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, eles são os heróis. Então o advogado vai fazer o que? A defesa dos heróis. Quem é que faz a defesa dos heróis? Os advogados. Eu não estou dizendo que o judiciário é do mal, essas coisas, não. Estou dizendo assim, é o pessoal que faz a defesa. São os advogados, dos heróis. Então a pessoa tem que incorporar, é o que eu penso para mim. Isso é particular meu. Lógico, cada um pode pensar da sua forma, mas eu penso o quê? Eu senti na pele como é ser militar. E não estou reclamando... Fica mais fácil para você isso. fazer essa defesa. Não estou reclamando da caserna em si, eu estou falando extramuros. O que é administrativo, beleza. Eu passei por tradições boas, tradições ruins, tudo é aprendizado. O não, como a gente falou, o não também é importante. Entendeu? O pincel do oficial também, às vezes, é importante para você se enquadrar e seguir a hierarquia e a disciplina, que são fontes inabaláveis. Talvez, também quem não segue a hierarquia e disciplina não está com o perfil. Então, pode ser que seja um Cardoso, olha, aqui o meu tempo, vou tentar ajudar de outra forma. E nisso, quem é advogado, quem advoga, o nome já diz, né? Quem usa a sua fala, usa o seu dom, entendeu? Para defender um agente da segurança pública, ele está defendendo o herói da sociedade. Já imaginou o Superman? Né? A justiça falasse assim, olha, Superman, você agiu de forma desproporcional. Quem é que não queria ser o advogado do Superman? Quem é que não queria? Aí por que você não quer ser advogado de um praça, ou de um oficial, ou de um policial civil, ou de um guarda municipal? A grande parte que eu sinto honra em defender, que eu posso dizer, abrir a boca e dizer, olha, eu defendo um policial militar. Eu defendo um familiar do policial militar. Ele me procurou por quê? Porque ele está confiando. Olha, o Superman confiar em ti. Já pensou nisso? Muita gente não pensa. O Carlos está falando aí é bobeira, porque é no podcast.
Cada um tem a vida que merece. E ainda vou além, porque nós estamos falando de heróis sem capa, sem superpoderes. Exatamente. Porque limitar de todo jeito. Com críticas, como a gente falou, de mídia, leis, nada é um campo literalmente minado. Campo minado. Doutor, muito provavelmente esse vai ser o podcast mais longo. É uma honra. Porque já ultrapassou uma hora. Já não me processe. Já há um tempinho, né? Mas não podemos deixar de trazer nessa seara da parte de comunicação com relação ao Motiva Ceará, que é um podcast que você trouxe para poder também trazer histórias inspiradoras de vários protagonistas cearenses. Então, fala um pouquinho do teu podcast, mostra lá qual é, como é que acha, para poder também você fazer o merchan, né? Pai, tem uns 3 minutinhos lá em casa. Com garantia de retorno para cá para falar só do podcast. E é bom, é bom. Porque, como já, entre aspas, inspirou o nosso tempo... E é muita história. Acaba que eu tenho certeza que não só tem mais história na caserna, como tem as histórias na parte da advocacia. Então, dificuldade. Muito provavelmente a gente precisará de a segunda edição. O convite já está feito. Aceito, só marcar a data. O Motiva Ceará era um sonho, desde 2018, mas aquilo que 2018? Desde 2018 Caralho, era um sonho. 6 anos atrás. Só que atrava. Então você está nos assistindo aí, às vezes atrava da sua mente. Atrava. A mente diz assim, rapaz, é o dinheiro, é o tempo. Eu trabalho em alguma instituição que eu fico trabalhando muito e tenho atrava. Então depois da pandemia, destravou. Porque eu disse o que é que eu pensei na pandemia? Rapaz, eu podia ter morrido. Como vários cidadãos morreram no mundo, e tinha ficado só mais um sonho pendente. Né? Então, a gente colocou propósito nesse ano, né? O propósito de montar o podcast, não saberia como, porque ia sair do nosso bolso, e Deus abençoe, encontramos um estúdio bacana, uma pessoa legal, também de confiança, é importante, que bate a ideia, e a gente foi produzindo. Então, a gente já levou parlamentares contando a sua história, já levou projeto social contando a sua história, já levamos associações que protegem os nossos heróis contando a sua história, e história pessoal, história real. Então a gente tem a pessoa que tem a condição financeira contando a história do Motiva Ceará, e também a pessoa que não tem a condição, mas tem história. O único princípio que tem que ter no Motiva Ceará que seja verdadeiro. História de verdade. Né? Então, o Motiva Ceará ele é no canal do YouTube, @Motiva Ceará, tranquilo, bem facinho. Nós já estamos aí no episódio, salvo engano, 25. Então, quem diria de um sonho em 2018 que não estava realizando, para ter 25 pessoas entrevistadas, fora que já tem, graças a Deus, uma lista de espera. Era um dia, já estamos em 2 dias, terças e quintas. 2 dias por semana. 2 dias por semana, daqui a pouco vai ter o terceiro dia, daqui a pouco é de segunda a sexta. Por qual motivo o nome? Motiva Ceará, é interessante. Estava no carro com a minha esposa, pensando no nome do podcast, criar algo motivacional, mas que trouxesse a característica do cearense. Então a gente pensou motivacional, motivação, até que ficou Motiva Ceará. Eu tenho que trazer algo que alegre o pessoal. Motiva Ceará. Aí eu cantei essa música dentro do carro. Motiva Ceará, motiva. E ficou porque para trazer uma motivação para o cearense. Não quer dizer que é só cearense que participa. Mas a ideia do Motiva Ceará, por isso que o símbolo é um cacto, né, para mostrar o quê? Resiliência, fortaleza, entendeu? Perseverança. Característica que 99,9% do cearense e do brasileiro tem. E o que é que o cacto ele tem de diferente de muitas plantas, né? Se eu posso dizer assim, ele é adaptável. Adaptável. Então as pessoas elas são adaptáveis. Tipo o Cardoso, vendedor de panela, trabalhou como auxiliar, foi policial militar, advogado. Olha aí, qual é a ligação disso? Adaptação. Então, levando para o nosso da segurança pública, o herói da vida real, ele é altamente adaptável. Você vai ver policial na chuva, vai ver policial tratando do trânsito, vai ver policial em várias searas. Vai ver policial cantando, levando alegria, fazendo humor. Você vai ter de vários. É adaptável. Então essa foi a grande ideia, né? E tem que dar aqui o louros da fama,
Meu amigo Yuri foi que fez Olha o aí, logo lá. O Andrevich aí. Vai ficar aí, eu não sei nem falar esse nome. Pois eu já ia perguntar, tu fala o sobrenome do cara. Eu ia dizer, Andrevich, como é o nome? Andrevich. Yuri Andrevich. Ele Você disse, achou esse rapaz aonde? rapaz, uma vez eu conversando com o Elisiano, nosso amigo, ele chegou lá pra tirar uma foto nossa. Aí o Elisiano falou assim, pô, o cara é bom aí nos desenhos aí, no design. Aí eu disse, rapaz, cara, como é que tu pode fazer uns cortes pra mim de colocar assim, né, um exemplo, falar sobre direito, colocar no Instagram, antes do podcast. Aí ele foi fazendo uns cortezinhos, né, digamos, eu colocava lá, como você atuar num flagrante, polícia atuar no flagrante. Aí ele fazia a figura, o design, e eu escrevia o texto e ia fazendo. Até que chegou eu disse, cara, a gente precisa do quê? De uma logo que pareça muito com o cearense, com o nordestino, e que possa traduzir. Então ele fez a primeira. Quando ele fez a primeira, eu disse assim, essa, não vai precisar de outra. Ele disse, doutor, eu disse, doutor, eu vou mandar... Não mande outra. Deixa mais não. É essa aqui. E nisso já tem produto, já tem a caneca, já tem um boné, já tem a camisa, já tem um bloquinho. Tá virando. A marca, ela tá em fase final de registro, já foi aceito, né? Também ela tá registrada, porque a gente sabe como é que é o mundo, né? Tem um site aí... Falar nisso, bichão. Pega o bizu. Tem um site aí já para ser lançado. Depois você vai nos orientar com relação a isso, até por conta da marca da Aspa também. É importante ter isso daí, né? Porque, querendo ou não, é um legado que a gente vai ficar para os próximos. certeza. E, moçada, esse é um pouco da história, né? Um pouco da história da minha vida. Tem muito mais. Lógico que a gente vai fazer 1, 2, 3. E também lá no Motiva Ceará, vocês vão para lá também contar a história da Aspa, a história de vocês. Também dos nossos outros companheiros aí que são da segurança pública. Né? E esse é o nosso grande legado. É poder contar histórias de sucesso, onde veio de dificuldades, mas a gente consegue as coisas na honestidade, entendeu? E eu digo mais, né? Tá encerrando nosso tempo, eu digo mais. Não, já encerrou faz tempo. Nessa vida, eu digo para você. Você manda. E eu digo uma coisa, meu amigo Carlos, meu amigo Boys. E nessa vida de luta, que já trapacearam com a gente, foi grande também, viu? Trapaceou. Só que tem esse detalhe ainda. é o que eu digo para você. Para todo mundo que trapaceia contra você, mas você é honesto e trabalhador, Deus te honra 2 vezes mais. Anote lá. Toda vez que você trabalha direitinho, honestamente, faz o seu melhor, e alguém sabendo disso, lhe trapaceia, e a trapaça aí você pode imaginar que você quiser. Pode ser a financeira, pode ser qualquer uma. Deus lhe abençoa duplamente. Deus lhe abençoa duplamente. Então, assim, toda vez que você se sentir repressivo de alguma coisa, que você, eu tô correto, e você nota que as pessoas estão querendo te escovar, né? Dar uma rasteira, pode ter certeza, se você continuar com o objetivo correto, fazendo o seu melhor, você vai ter honra. Onde é que vai ser a honra? Eu não vou saber dizer, mas vai ter honra. Pode ser uma honra numa nova empresa, pode ser a honra na sua universidade, pode ser uma honra num sinal de trânsito. Uma hora chega. Alguém vai te honrar, e mais cedo, mais tarde chega. Isso é verdade. Massa. Essa é a jogada. Aí dá outro corte aí. Olha, rapaz, aqui eu já vi uns 5 a 10 cortes. É corte demais, é corte demais. E meu amigo Carlito, rapaz, nessa reta final que já chegou ao final e ainda estamos concluindo, qual é o comando? Meu amigo, o homem é um camaleão. Ele se adapta fácil. É isso aí, rapaz, camaleão. Essa aí foi o comando. Camaleão. Camaleão, viu? Caramba. Camaleão. Meu a síntese que eu faço em relação à sua pessoa. Camaleão. Devido à sua história de vida. É o camaleão. Gostei. Meu comando, de acordo com essa figura impoluta, é resiliência motivacional. Então, eu gosto muito de nome composto. Eu sempre busco. Né? Então, porque a sua história de vida, de sofrimento, ela trata da resiliência que você adquiriu, que você tem até hoje, e a parte do podcast e de tudo que você proporcionou também nesse paralelo, tem esse aspecto motivacional. Então, por isso que eu deixo meu comando resiliência motivacional. Gostei. E o meu comando, né, que eu já peguei aqui o bizu, aprendo fácil, eu pego o bizu fácil. Fé e ação. Fé e ação. Tem que ter fé, mas também você tem que se mover. E ação, sem fé, pode ser em vão. Então, é fé e ação. Sensacional.
Meu irmão, cara, top demais. Show de bola. Muito obrigado, Meu comandante. meu irmão. Tá aqui a sua caneca. Opa! Você, É a caneca, é? como você deve ter percebido, nessa tela, tem aí a agência nossa Primeira agência, Coluna, que é a agência do Carlos Moreira. Selva. E tem a nova logo da Aspra. Ah. Lembrando que você está inaugurando a nova logo aqui no nosso podcast. Pai, que honra, pois Viu? minha continência, que É a honra, nova, viu? nossa nova logo, olha Olha aí. que linda, você viu? depois comenta aí, gostou da nova logo da Aspra? Deixa aí o seu comentário. Eu gostei pra caramba, viu? E você Massa. está com uma das últimas canecas com a logo antiga. Tá bom que demais. se torna uma relíquia para você. Ô, né? rapaz, obrigado. Muito obrigado, meu irmão, doutor Oswaldo Cardoso. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Até a segunda Aqui, ó. edição. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Você que está com o celular aí no nosso YouTube, não deixa de dar um like, se inscreve, vai lá no sininho, aciona ele também, comenta alguma coisa com relação a esse grande advogado cearense que defende o policial militar, o bombeiro militar, os profissionais da área da segurança pública. Obviamente que ele também atua em outras áreas, a área eleitoral, empresarial e assim por diante. É um cara que tem muito conhecimento, tem muito a ajudar. E muito obrigado a você, da família TV Metrópole, que está aí nesse domingão. Qual é o dia? Domingo, 8 da manhã. Não, mas o dia do mês de junho, porque já está certo. Dia... Nesse 30, finalzinho do mês de junho. 30. No dia 30, tá aí. Muito obrigado. Espero que você já tenha concluído seu café da manhã, seja aquele pãozinho com manteiga, com café com leite, seja como for. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a cada um de vocês. Não deixa de seguir o Instagram @AspraCOficial, Sargento Boy 190. Qual é o teu? Cardoso. @adv.oswaldocardoso. Pronto. Facinho. O Carlos, ele é da rádio, Ah, né? é, Ele mas não olha é aí. muito das mídias Rapaz, sociais. eu vou- no Muito próximo- obrigado, até a próxima. E a você, minha continência e meu respeito. Um abraço.